Graça e paz, shalom, aqui mais uma vez. Estamos aqui também para louvar e engrandecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele vai fazer. Não é que Ele pode, Ele vai fazer. Quero aqui refletir um texto sagrado, que no livro de Jó, no capítulo 42, eu vou ler até o verso 5, e diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensinas. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó, conhecido como o paciente Jó. Pela dificuldade que ele passou, pela luta que ele enfrentou, e ele foi conhecido como o paciente Jó. Ele é conhecido como o paciente Jó. E muitas pessoas, em suas orações, elas pedem a paciência de Jó. Mas não sabem o que Jó passou para ter a paciência que ele teve. Não é? Jó, conhecido e chamado por Deus e tido por Deus como homem íntegro, reto e temente a Deus, justo. E num daqueles dias, diz a Bíblia que Satanás esteve na presença de Deus quando os filhos de Deus estavam reunidos ali. Satanás também foi. E Deus faz uma pergunta para Satanás e pergunta para ele: de onde vens? Ele disse: eu venho de passear e de rodear pela terra. E Deus pergunta: tu tem visto o meu servo Jó? Satanás disse: sim. E Deus: tu viu como ele é abençoado? Observou a integridade dele, a retidão dele e como ele me teme? Satanás disse sim. E fala para Deus: mas também tu cobre ele de bens. Só que nós conhecemos a história de Jó de uma maneira
E eu quero falar aqui de um outro jeito. Porque Jó, ele se auto-justificava. Ele se achava melhor que todo mundo, porque ele era justo, reto, íntegro e que temia Deus. E essa foi a legalidade que abriu para que Satanás tocasse nele. Jó, ele amava mais a seus filhos do que ao próprio Deus. Ele temia a Deus, mas amava mais a seus filhos do que a Deus. Amava mais a riqueza do que a Deus. Mas ele era temente a Deus. Temia, mas Deus não estava em primeiro plano. Era tão tal o amor que Jó tinha pelos filhos, que em vez dos filhos sacrificarem e adorarem a Deus, Jó fazia isso por eles. Por isso, ele abriu uma brecha para que o diabo entrasse, Deus permitisse e fosse tocado e tirasse tudo que ele tinha. Às vezes nós não entendemos porque Deus está tirando isso, tirando aquilo da gente. Porque nós estamos colocando aquilo em primeiro lugar. Quem é que está em primeiro lugar na tua vida? Essa é uma reflexão rápida para que a gente possa entender e para que a gente possa ver que quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é Deus, acima de todas as coisas. O que foi que Jesus falou para aquele moço que perguntou para ele, mestre, qual é o primeiro mandamento? E Jesus pergunta para ele também, ele diz, como é que tu entendes? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus, Marcos capítulo 12 e verso 30, se não me foge a lembrança. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Então Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Aí na grande maioria das vezes nós colocamos quem em primeiro lugar? O dinheiro, os nossos filhos, a nossa esposa, os maridos, enfim. Mesmo a gente temendo a Deus, nós colocamos essa situação em primeiro plano. E Deus não tolera isso. Deus não se agrada. Deus tem que ser em primeiro lugar. Eu aprendi isso. E eu decidi isso na minha vida. Estava olhando ainda agora uma rede social e eu vi uma frase que dizia assim: namore e case com uma pessoa que tenha Deus em primeiro lugar. Isso é forte.
Isso é forte. Isso é para ser louvado, isso é para ser engrandecido, isso é para ser exaltado, gente. Colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, Jó, ele precisou perder tudo que tinha para ele descer e se humilhar e reconhecer que em primeiro lugar tem que estar Deus, que maior do que todas as coisas é Deus. Ele precisou perder os filhos. Ele perdeu 10 filhos em um só dia. Perdeu toda a sua riqueza em um só dia. E ainda foi acometido de uma doença que o deixou quase morto. A mulher dele quase desvia. Um dia ela zangou e olhou e disse para ele assim: ainda retens a tua integridade com o teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Ela quase desviou. Por conta da situação, da pressão. Ela perdeu os 10 filhos dela. Perdeu a riqueza, a mordomia que ela estava tendo. O marido, que era um camarada saudável, agora estava ali enfermo, em cima de um monte de cinza. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Aí veio Jesus e se fez justiça por nós. Digno de honra, de glória, de louvor. 100% homem, 100% Deus. Mas ele 100% homem, ele foi íntegro, reto, temente a Deus e que se desviou de todo o mal. E quando lá na cruz do Calvário, já nos seus momentos finais, para a sua glória, para a sua cartada final, ele disse: está consumado. Então, é necessário que a gente, como crente que dizemos ser, nós precisamos colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. E nós vemos tanta gente se desviando de Deus, saindo da presença de Deus, trocando Deus por qualquer coisa. Quando a gente assim o faz, nós estamos diminuindo Deus e deixando Ele tão minúsculo na vida da gente. E isso traz uma indignação muito grande no coração de Deus. Porque nós estamos trocando Ele. Trocando. O que foi que Jesus falou? Ele reuniu os discípulos um dia. E ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, filhas, esposo, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Ele não estava mandando abandonar, estava mandando a gente colocar Ele em primeiro lugar. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Gente, isso é muito maravilhoso.
quando a gente coloca Deus em primeiro plano e quando as pessoas entendem isso. Quando os nossos filhos entendem isso, que Deus é primeiro na minha vida do que eles. Quando a minha esposa entende isso, que Deus é em primeiro lugar na minha vida do que ela. E quando assim nós o fazemos, quem está sendo abençoado não é somente a gente, é a pessoa própria, os nossos filhos, é a nossa esposa, porque quando nós amamos a Deus, nós fazemos o que é certo, o que é correto, nós andamos na sua palavra, e quando nós andamos na sua palavra, nós honramos os nossos filhos, honramos a nossa esposa, honramos as nossas finanças e honramos tudo que vem às nossas mãos. Mas é necessário colocarmos Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Jó precisou perder tudo para entender isso. O que você vai precisar perder? O que você perdeu? O que é que você está perdendo para você entender que Deus é a primícia na tua vida? Jó reconhece isso e ele deixa isso aqui para nossa reflexão e meditação. E ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos, dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas demais e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensinas a mim. Porque com o ouvido eu ouvia falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó disse: eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição. Sabe o que aconteceu quando Jó aprendeu a lição? Deus mandou chamar os amigos dele, e Jó orou pelos amigos dele, e enquanto Jó orava pelos seus amigos, sabe o que foi que aconteceu? Deus restituiu tudo que Jó havia perdido, dobrado. Porque Jó aprendeu que quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Começa a colocar Deus em primeiro lugar. Começa a honrar Deus com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com as tuas filhas, com as tuas finanças. Começa a honrar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar em tudo. E a tua história será transformada e abençoada. E os céus se abrirão e os tesouros serão derramados na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? E glória a Deus.